Questão 1. Explique o humor empregado pelo artista Marlon Tenório na charge a seguir. Fala, primo, vim visitar você. Deve ser do seu lado da família. É uma resposta pessoal, mas vai aí uma dica para vocês. O 8 não é primo e o 15 não é primo, mas são primos entre si, né? Então, o único divisor em comum entre o 8 e o 15 é o número 1. 2. Fatorando separadamente cada número, ou seja, usando o primeiro método apresentado, determine o máximo divisor comum entre os números 112, 240 e 288. Primeiro passo, você vai fazer a decomposição separado de cada número. No resultado, você vai ver qual é o número que aparece nos 3 resultados. E, se aparecer, o que tiver menor expoente. Então, o número que apareceu nos 3 é 2. E o menor expoente, 2 elevado a 4. Então, o resultado é 16. 3. Usando fatoração incompleta e simultânea, encontre os fatores comuns e determine o máximo divisor comum entre os números 112, 240 e 288. São os mesmos números da questão 2. Só que agora você vai fazer a decomposição junto. Só pode colocar o primo que divide todos ao mesmo tempo. O resultado, 2 elevado a 4, 16. 4. Encontre todos os divisores naturais dos números 18 e 25. Todos os divisores, você tem que usar aquele método que usa os 2 traços. Primeiro você faz a decomposição, depois você passa o segundo traço usando a multiplicação. E responde a letra A. Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9, 18. E os divisores de 25 são 1, 5 e 25. Na letra B, o máximo divisor comum entre 18 e 25 é o... Qual é o único número que apareceu nos 2? O número 1. C. Com base no MDC que você encontrou no item anterior, como podemos chamar esses números 18 e 25? Como o máximo divisor em comum entre eles é 1, então esses números são chamados primos entre si. 5. Os números 72 e 140 são primos entre si? Justifique sua resposta. Não precisa fazer cálculo. Primeiro que você vai observar que esses 2 números são pares, né? Então, ele já divide por 2. Então, só é primo entre si se dividir somente por 1. Então, como ele já divide por 2, então, eles não são primos entre si. Ou você pode fazer o MDC e descobrir que o maior divisor em comum entre eles é o 4. Neste problema, João e Lucas querem dividir as tábuas no maior tamanho possível. Então, eles vão usar o máximo divisor em comum entre os 3 pedaços. Então, para isso, você vai fazer a decomposição, pode ser junto ou separado, do jeito que você achar melhor. Nesse caso aqui, eu fiz separado, tá? E você vai pegar, para calcular o MDC, o número que repete nos 3. No caso, é 2 ao cubo vezes 3. Ou seja, o 2 repete nos 3 e o de menor expoente é o 3, elevado a 3. E o 3 também repete nos 3. Então, quando eu multiplico 2 ao cubo vezes 3, eu tenho igual a 24. Então, o maior comprimento possível para cada pedaço é 24 centímetros. E quantos pedaços eles podem obter? Então, você vai pegar 96, dividir por 24, o 120 dividir por 24 e o 144 dividir por 24, tá? Então, vai ser um total de 15 pedaços de 24 centímetros. Questão 6. Admitindo que x e y representam números naturais e que x é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 e o y é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 7, determina o MDC desses 2 números que ele chamou de x e y. Então, ele já fez a decomposição para você. Para calcular o MDC, você vai pegar um número que aparece nos 2, que repete nos 2. O 2 repete nos 2, então você vai pegar o de menor expoente, 2 ao quadrado. E o 3 aparece nos 2, você vai pegar o de menor expoente, que é o 3. 5 aparece nos 2, você vai pegar o de menor expoente, que é o 5. Então, o MDC vai ficar 5 ao quadrado vezes 3 vezes 5, que é igual a 60.
7. João e Lucas são funcionários de um centro atlético. Neste momento, eles estão com um problema para consertar o pódio da pista de atletismo. Eles contam com 3 tábuas de madeira de tamanhos diferentes, 96, 120 e 144 centímetros, e precisam cortar essas tábuas em pedaços do mesmo comprimento. Porém, cada um desses pedaços deve ter o maior tamanho possível. Qual deve ser o comprimento de cada pedaço? Quantos pedaços eles podem obter?